Olá, acompanhe com a gente as notícias do Legislativo Estadual agora no Jornal Panorama. A edição de hoje começa com as informações sobre a primeira sessão ordinária da semana. A repórter Luciana Wernesbach tem os detalhes. Luciana. Karina, na sessão desta segunda-feira, os deputados aprovaram 3 projetos de lei de autoria parlamentar. Um deles, do deputado Luiz Durão, obriga agências bancárias e instituições financeiras a instalarem painéis entre os caixas e os clientes. Isso dá proteção a todos aqueles que vão tirar o dinheiro, que o terceiro não veja o que ele está fazendo, porque automaticamente não vai saber se ele está pagando, se ele está depositando ou se ele está sacando o dinheiro. E sem esses biombos, o bandido está vendo ele tirar o dinheiro e já vai esperar ele na saidinha do banco para fazer o seu assalto. Os parlamentares também aprovaram, em primeiro turno, 2 PECs, propostas de emenda constitucional. Uma sobre a criação de um Conselho de Estado, do deputado Gildevan Fernandes, e a outra relativa à política agrícola e pesqueira, do deputado José Carlos Elias. Por se tratarem de PECs, elas retornam à pauta na próxima semana para serem votadas no segundo turno. É com você, Karina. Obrigada, Luciana. A Assembleia Legislativa recebe representantes de distribuidoras de combustíveis para esclarecer os altos preços da gasolina no estado. A Comissão Especial de Petróleo, Gás e Energia continua debatendo os altos preços dos combustíveis no Espírito Santo. Na reunião desta segunda-feira, o grupo recebeu representantes de várias distribuidoras que fornecem combustível para os postos capixabas. Os deputados questionaram a diferença do preço com relação aos outros estados e entre postos que possuem a mesma bandeira, localizados em diferentes municípios. Essa diferença entre postos em determinadas praças, ela acontece em decorrência do investimento que nós fazemos em cada ponto de venda, em cada posto. Nós fazemos uma parceria, nós temos um contrato com aquele revendedor, que pode variar de 5 até 10 anos, e com base nesse investimento que é feito no posto, com equipamentos, imagem, a obra, que muitas vezes fica por nossa conta, a gente faz o investimento desse posto e espera ter um retorno sobre esse investimento ao longo daquele contrato que foi firmado com o revendedor, né? E aí depende a praça A ou B, o cliente A ou B ou C, cada um não significa que os preços sejam iguais. Há uma variação, mas pequena. Nós, no Espírito Santo, em comparação com as demais praças do país, nós temos uma característica bem singular, que é a característica da forma de transporte do produto, como esse produto chega da refinaria até o Espírito Santo. Não sei se vocês sabem, todos os navios aqui que atracam no porto da Vale, eles atracam perpendicular ao cais. O navio da Petrobras, ele atraca paralelo ao cais. E nós, com essa mudança climática, você vê o que aconteceu. Há uma oscilação de maré muito com mais intensidade do que ocorria há 10, 15 anos atrás. Na hora que o Valimax está atracado, o navio da Petrobras não pode atracar, né? Então tem que haver uma sintonia. E na hora que o navio da Valimax sai, não tem condição de mar. E isso é prejuízo. Uma diária de navio dessa, os senhores sabem muito bem que não é barata. Quando o navio não pode atracar, eu tenho que trazer combustível e tem que ser no modal rodoviário. O custo do metro cúbico do produto acabado que chega via navio é R$ 51 por metro cúbico. Quando eu trago via o modal rodoviário do TEDUC ou TEBET, sobe para R$ 99, 100, R$ 102 o metro cúbico. Já tivemos as duas partes sentadas aqui na Comissão de Petróleo, Gás e Energia, ou seja, o Sindipos, que é quem vende na bomba, e o distribuidor, que é aquele que abastece os postos de combustível. Cada um colocou o seu ponto de vista e nós queremos, naturalmente, com toda a imparcialidade, apresentar um relatório final e promover ações para que você, cidadão, pague um preço de combustível que é o real. Não estamos aqui propondo nenhuma filantropia. Quem vende combustível tem que ganhar dinheiro, tem que pagar salário do bombeiro que trabalha na bomba, da energia elétrica, enfim, todos os encargos que o governo federal e os impostos que o governo do estado também cobra. Mas nós não podemos também deixar que os postos também vendam nos preços exorbitantes que estão vendidos hoje e muito menos vender abaixo da tabela de mercado, porque ninguém faz filantropia, ninguém dá combustível para ninguém. Então, alguma coisa errada deve ter nesses postos que vendem abaixo do preço de mercado.
placas de orientação para turistas em pauta na comissão temática da Casa. Os deputados da Comissão de Turismo e Desporto aprovaram um mérito de projeto de lei que obriga a implantação de placas informativas bilíngues em terminais rodoviários, ferroviários, transportes públicos, monumentos históricos e outras atrações turísticas. A matéria é de autoria da deputada Aparecida Denadai. A comissão também decidiu realizar uma audiência pública para debater o futebol capixaba. O evento será realizado no dia 18 de junho, às 19 horas, no plenário Dirceu Cardoso. Dar oportunidade às pessoas que fazem futebol capixaba, os atletas, os dirigentes dos clubes, as empresas privadas que patrocinam o futebol e o poder público discutir, os profissionais da imprensa, discutir e debater por que o nosso futebol capixaba não alavanca como outros temas no estado do Espírito Santo, como carnaval. Então nós queremos debater, dar a nossa contribuição da Comissão de Turismo e Desporto para que a gente possa alavancar e fazer com que o futebol capixaba siga os bons rumos do carnaval capixaba. O Parlamento Capixaba acompanha os investimentos para acabar com as falhas no abastecimento de água no Espírito Santo. Falta de água e má qualidade do recurso em várias regiões do estado. Esse foi o tema principal do encontro da Comissão de Infraestrutura da Assembleia Legislativa. O colegiado recebeu o diretor-presidente da CESAM, Neivaldo Bragato, para prestar esclarecimento sobre o tema. Nosso consumo médio da empresa, por ligação, é em torno de 13 mil litros de água por mês. Quando você vai medir o consumo numa ocupação irregular, esse volume chega a quase 40 metros cúbicos por mês. Isso desregula, como diz a Sandra, assim, isso desmonta qualquer sistema de abastecimento, sendo que essas ocupações irregulares são onde mais acontece problema no abastecimento. Nós trabalhamos com tubulações que já estão há 90 anos, que nós estamos fazendo investimentos de melhoria, de substituições dessas tubulações, ano a ano, durante vários anos, dessa empresa, que nós trabalhamos com sistemas que são eletromecânicos, onde podem ocorrer e ocorrem problemas mecânicos, problemas elétricos, sem contar as faltas de energia também que podem ocorrer e que afetam o nosso abastecimento. Além de tudo isso, os nossos mananciais eles vêm sendo degradados a cada dia. Outro assunto abordado durante a reunião foi o abastecimento do município de Guarapari no verão, temporada em que aumenta o turismo na cidade. A distribuição de água no local fica prejudicada por conta da maior demanda. Produzimos, em média, durante o ano, 420 litros por segundo. No verão, chegamos a produzir 680 litros por segundo, ou seja, quase 50% mais. O que a gente não consegue prever? A gente consegue estudar uma casa e um apartamento com 4, 5 pessoas por uma casa, em média. No verão, em Guarapari, a gente teve diversos casos comprovados por nós mesmos, que pessoas alugaram apartamento para 10, 15, 20 pessoas dentro de um apartamento. Assim, não há reservação possível, nem do prédio, para suportar uma coisa desse tipo. Assim, você não coloca as 100 mil pessoas a mais, 200 mil pessoas distribuídas na cidade como um todo. Você foca essa cidade, coloca todas em Meiaípe, Enseada, Nova Guarapari, e quer que a rede seja suportável. Não é. A CESAM esteve presente, acolheu a nossa solicitação e apresentou aqui um plano de investimento, ou seja, o governo dá um salto importante, onde ele investe mais de 240 milhões de reais na empresa de saneamento, a CESAM, para que ela possa alcançar metas que ainda não alcançou. Principalmente uma delas que é importante, a satisfação do cliente. A satisfação do cliente que é prestado pelo serviço de abastecimento de água da CESAM ainda não alcançou o patamar nacional. Por mais que a empresa seja reconhecida como uma das melhores do país, ainda temos problemas e desafios enormes para que a empresa possa alcançar. Deputados debatem assistência social em municípios. A Comissão de Assistência Social da Assembleia Legislativa recebeu a presidente do COGEMASES, Colegiado de Gestores Municipais de Assistência Social do Espírito Santo. Ela veio à casa para falar sobre os avanços e os desafios da área no estado. Avanços nós tivemos muitos, mas nós temos que avançar mais e muito mais. A política da assistência vem se consolidando no nosso estado, ampliando a área de atuação
Mas o desafio é continuar crescendo e poder chegar a quem de nós precisa e precisa muito. E quanto àqueles, assim, o que nós precisamos muito também é do financiamento, de garantia de um piso para a assistência, para que nós possamos atuar em todas as áreas daqueles que têm seu direito violado. Definidas datas para a realização de audiências públicas e aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa aprovou o cronograma de trabalho para análise do projeto de lei que trata da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2014. A LDO orienta a elaboração e a execução do orçamento anual do Estado. As atividades programadas pela comissão já começam esta semana. Nós vamos ter um prazo até 17 de junho para analisarmos na comissão e depois encaminharmos à mesa diretora para ser avaliado em plenário até 17 de julho, porque se assim não for feito, os deputados não vão poder entrar em recesso. Durante a reunião, os deputados aprovaram ainda 12 matérias, entre elas, proposta de emenda constitucional que estende o direito ao transporte público gratuito aos estudantes dos ensinos médio, técnico e superior da rede pública. A matéria é de autoria do deputado Genivaldo Lievori. A Assembleia Legislativa discute redução da maioridade penal e valorização de profissionais da segurança pública. Os parlamentares da Comissão de Segurança repercutiram assuntos relacionados à estrutura profissional na área de segurança pública, no Brasil e no Estado. O deputado José Esmeraldo defendeu os direitos de categorias profissionais, como a valorização do plano de cargos e salários dos auxiliares de perícia médico-legal. Já o colega Luiz Durão falou sobre a redução da maioridade penal, tema que vem sendo discutido em todo o país. Eu sou contra a redução para a maioridade de 16 anos. Nós vamos transferir para o de 14 e o de 15 anos. Então nós temos que acabar com esse negócio de reduzir a maioridade. Nós temos que todos que cometerem crime hediondos, imediatamente ele seja emancipado, cumprirá sua pena nos presídios de menores até os 18 e transferido para o de maior, porque é a única forma da gente realmente acabar com essa criminalidade. E no dia 13 de maio, a abolição da escravatura no Brasil, assinada pela Princesa Isabel há 125 anos, não foi esquecida pelo Parlamento Capixaba. Quem fala sobre o assunto é a deputada Janete de Sá. Alguns avanços já foram conquistados, como é a questão das cotas. Muitos filhos de famílias afrodescendentes hoje frequentam as universidades porque ampliou a oferta de vagas, principalmente as vagas em escolas privatizadas, onde, através do ProUni, através de bolsas, é possível a população mais pobre, e a maioria dela é negra, poder estar tendo acesso a uma universidade. E, felizmente, hoje a gente vê, várias mulheres que são negras, que vêm da população afrodescendente, estar assim em locais de destaque na sociedade. Mas ainda falta muito, porque ainda fazemos parte de um grupo grande que recebe os menores salários na sociedade. Não temos muito o que comemorar, mas podemos dizer que essa discussão tem avançado, que esse sistema de cotas, ele tem tido o seu papel para poder resgatar uma dívida, para poder diminuir uma dívida enorme que todos nós temos com a população afrodescendente de nosso país. E o Jornal Panorama termina aqui, mas você pode continuar acompanhando a atividade dos parlamentares pelo site, Twitter ou Facebook. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.